partir de agora, no ar, Jornal Cidade. Você ficará sabendo dos últimos acontecimentos locais, regionais e nacional. Apresentação, Ronaldo Alves. Sonoplastia. 10h31 em Iturama. Estamos iniciando a primeira edição desta semana do nosso Jornal Cidade. Bom dia, queridos ouvintes. Bom dia, internautas. Bom dia, Saulo Alfaiate. Bom trabalho. Direção-geral Maurílio Donizete Silva. Segunda-feira, 13 de setembro de 2021. Principais manchetes da edição desta segunda-feira. Boletim Covid-19 de Iturama. 5 novos casos confirmados nas últimas 24 horas, que é uma boa notícia. Campina Verde, projeto Piscicultura Familiar é lançado para pequenos produtores. Fábrica está em fase de testagem. Delta Mu, o que se sabe sobre essas variantes? No esporte, Mengão supera Dessalques e vence Palmeiras. Estas são as principais notícias da edição de hoje, 10h32. Antes do noticiário, o nosso bom dia mas muito especial desta segunda-feira para a amiga aniversariante de ontem, Eva Santos. Bom dia, querida amiga, pessoa muito querida, guerreira, lutadora, grande profissional do jornalismo, esposa, mãe, filha, uma mulher exemplar. Parabéns, amiga Eva, que ontem comemorou o dom da vida. Que Deus ilumine, continue protegendo você, para que você continue essa pessoa humilde, simples, grande profissional e grande amiga. Muito bom dia, em meu nome, do Saulo, do Maurílio e de todos nós aqui da Rádio Cidade. Parabéns, felicidades, muitos anos de vida. Vamos às notícias 10h33. Jornal Cidade destaca: Delta Mu, que se sabe sobre as variantes. O vírus SARS-CoV-2, agente causador da Covid-19, se reinventa por meio de variantes, ou seja, a cepa se transforma procurando novas maneiras de infectar as pessoas e até mesmo escapar da proteção proporcionada pelas vacinas. Cientistas e a Organização Mundial da Saúde se debruçam principalmente sobre a Delta, que surgiu primeiro na Índia e hoje é a principal variante no mundo. Mas ela não é a única. Há duas, entre outras, que surgiram na América Latina. A Mu, ou Mi em português, identificada na Colômbia em janeiro deste ano, e a Lambda, que apareceu inicialmente no Peru. Dessas 3 variações do coronavírus, uma os cientistas já sabem o que pode provocar, como detalha o médico infectologista Julival Ribeiro, doutor em doenças tropicais pela Universidade de Brasília e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. A variante de interesse, como é a Mu e a Lambda, a Organização Mundial de Saúde e outros cientistas estão estudando como é que ela se comporta, se ela vai ser mais transmissível ou levar a casos mais graves. Em relação a variante de preocupação, como por exemplo a Delta variante, já está estabelecido que ela é altamente transmissível, tem alta carga viral e tem já estudos mostrando que ela pode levar a casos mais graves. Entre as duas variantes de interesse, a Mi está em fase de estudos. A OMS está analisando dados que indicam que pessoas vacinadas ou que tiveram a Covid podem não estar tão protegidas contra ela. Já em relação à Delta, pesquisadores descobriram que a variante traz 1.260 vezes mais vírus no nariz da pessoa infectada, em comparação com a versão original do coronavírus. Pesquisadores norte-americanos sugerem, em estudo ainda não conclusivo, que tanto pessoas vacinadas quanto as não imunizadas podem carregar a mesma carga viral, ou seja, podem transmitir a doença da mesma maneira. O médico Julival Ribeiro alerta para a necessidade de a população manter as medidas protetivas. O importante para a gente evitar que surja essas
novas variantes é tomar a vacina, usar máscara cobrindo nariz e boca, evitar aglomerações e, sobretudo, locais fechados, sem ventilação, e manter a higienização das mãos. Uma coisa já é certa em relação à variante Delta. Enquanto a primeira cepa do coronavírus precisava de até 7 dias para provocar sintomas, a Delta pode levar de 2 a 3 dias a menos. Com a Delta, o sistema imunológico da pessoa tem menos tempo para reagir e se defender. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa. 10h36, setembro, está se comemorando o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo significa o alerta, o combate ao suicídio. Nós estamos vivendo momentos difíceis, depressão, o que leva pessoas, infelizmente, lamentavelmente, a tirar a própria vida. Como o diálogo é capaz de salvar vidas, é o destaque. A conscientização sobre depressão, ansiedade e prevenção ao suicídio são os pilares da campanha Bem Me Quer, Bem Me Quero. O diálogo sobre depressão e ansiedade pode salvar vidas. Ela é realizada durante o Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. A iniciativa foi lançada pela Abrata, a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, junto da empresa global de saúde Viatriz. A psiquiatra Alexandrina Meleiro, integrante do Conselho Científico da Abrata, explica o papel do diálogo ao lidar com essas doenças. Que ao conversar, a pessoa pode colocar os sentimentos dela, como ela está se sentindo, e com isso o outro entender, compreender e com empatia passar a ajudar, ou com palavras, ou encaminhando para um profissional, se é o caso de maior gravidade, para que com isso a pessoa procure ajuda e com isso venha diminuir o sofrimento. Depressão e ansiedade são problemas de saúde bem conhecidos no Brasil. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o país lidera o ranking de casos de depressão na América Latina e apresenta o maior volume de pessoas com transtorno de ansiedade em todo o mundo. A psiquiatra lembra que quase todos os casos de suicídio têm relação com transtornos mentais. É por isso que o falar fica tão importante nesse mês, para que a gente apenas ressalte a importância do risco de suicídio, o Setembro Amarelo. Uma rede de apoio eficaz passa por envolvimento, empatia, tempo, compreensão e escuta sem julgamento. Essa rede vai além da família e inclui todo mundo que faz parte do círculo social mais próximo da pessoa e que esteja disposto a ajudar. Mais informações sobre a campanha estão no site bemmequer.com. Agência Rádio Web de São Paulo, Bruno Moreira. O mais importante de tudo, caso você, meu querido ouvinte, internauta, esteja passando por momentos difíceis, depressão, aperto financeiro, desemprego, é preciso que você tenha fé, muita fé. Acredite em Deus e lembre que você é capaz. Você vai superar. Estes momentos irão passar, mas jamais pense no pior, porque a vida quem nos deu foi Deus e cabe a Ele. O dia que quiser levar, que nos leve. Mas enquanto isto, vamos viver, vamos agradecer pelo dia, pela beleza de estarmos vivos, podendo respirar o ar, ver os amigos. Apesar da pandemia, nós temos que ter muita fé mesmo. Nós estamos vivendo também um mês, daqui a pouquinho eu tenho uma matéria importante com relação aos bombeiros de Minas Gerais, que atenderam mais de 200 chamadas em 24 horas. Alerta, porque queimadas é crime. Fazer queimadas é crime. Pode atingir a rede elétrica, deixar residências e comércios sem energia, hospitais sem atendimento. Denuncie 181. O anonimato é garantido. Respeito à vida. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. 10h40, na cidade querida de Iturama. Delivery, jeito prático
simples e fácil de fazer suas compras com a entrega mais rápida da cidade. Acesse www.praticosupermercado.com.br. Realize suas compras online de forma rápida e prática. Prático Supermercado, o menor preço, o melhor atendimento, a entrega mais rápida da cidade. Se preferir, ligue 3411-0999, confirmando 3411-0999, Rua Monte Alegre, 119. Nós vamos ao apoio e voltaremos na sequência com mais notícias. Apoio Cultural. Carrinhos todo dia, tudo fácil pra fazer economia. Açougue e padaria, a gente compra e confia. Tem higiene e alimentação, desconto e promoção. Atendimento personalizado, com ar climatizado. Carrinhos todo dia, lugar certo pra fazer economia. A gente compra e confia. Carrinhos todo dia. Carrinhos. Ih, compadre, meu carro não tá dos bons não. Tá engasgando, perdeu potência, não rende mais. Não aguento uma subidinha. Ih, mas você tá falando é do seu ou é do carro, compadre? Olha, do carro, uai. Olha, o carro nós resolve lá na oficina Supertec. Já se fosse você, compadre, o negócio era tomar aquele remedinho, sabe? Aquele pra dar potência. Supertec, mecânica e autopeças, mão de obra especializada, venda de pneus e peças para linha leve e pesada. Promoção especial na troca de óleo e filtro, com 40% de desconto. Supertec, Papa Paulo VI, 607, fone 99915-8400. Sua casa merece qualidade, segurança e garantia. Materiais elétricos, hidráulicos, máquinas e ferramentas. Na Brastec tem atendimento diferenciado, produtos de qualidade. Se você vai construir ou reformar, na Brastec você vai encontrar. Na Brastec tem Cidade. Estamos de volta com o Jornal Cidade. Nesta segunda-feira, hoje, dia 13 de setembro de 2021, destaque para você quando estamos a 10h43 ao boletim Covid-19, conforme a Secretaria de Saúde nos traz. Fechou-se ontem, dia 12. Casos suspeitos, são 10 casos suspeitos. 9.967 casos descartados, 6.218 casos confirmados, novos casos confirmados nas últimas 24 horas, 5, somente 5. Internações, 10 pacientes internados, nenhum em Iturama, de Iturama e nenhum também vindo de outro município. Portanto, que boa notícia, não temos nenhum paciente internado em Iturama. Nós temos 10 hospitalizados fora do município. Pacientes recuperados, 5.900. Óbitos confirmados, 231. Portanto, se nós subtrairmos casos confirmados de pacientes recuperados e de óbitos confirmados, nós temos 87 casos. Fluxograma da ala Covid em destaque: a cada 24 horas é o quadro de assistência aos casos de Covid-19 no Hospital Municipal Delfina Alves Barbosa. 11 pacientes atendidos. Pacientes internados, nenhum paciente internado, como também aguardando transferência, e paciente transferido, nenhum. Alta hospitalar, um paciente, e óbitos, nenhum. Portanto, vamos continuar fazendo a nossa parte. Máscara, usando máscara, álcool gel para higienizar as mãos, evitar aglomeração, porque a vacina está chegando e nós vemos que os números estão diminuindo e a pandemia vai passar, se Deus quiser. Destaque para Fogo Bombeiros de Minas Gerais, tem mais de 200 chamadas em 24 horas. Preocupante.
Sexta-feira foi mais um dia de muito trabalho para o Corpo de Bombeiros e para brigadistas de Minas Gerais. Foram registrados 223 chamados relacionados a incêndios em vegetação no estado. O fogo se alastra com o vento e o tempo seco. Na madrugada de quinta para sexta, bombeiros foram chamados à região do Serra Verde, na zona norte de Belo Horizonte. O combate começou no final da tarde e foi controlado por volta das 8 horas da noite. Mas ainda na sexta, um novo foco de incêndio foi encontrado no local. No Buritis, perto dali, militares foram chamados para combater o fogo próximo ao anel rodoviário, que tem grande fluxo de veículos. O interior também arde incêndios que se repetem. Em Andradas, no sul de Minas, o foco assustou moradores. O mesmo cenário foi visto em Caima do Rio Claro. O fogo afetou o Parque Estadual da Serra de Ouro Branco, onde equipes de brigadistas e bombeiros militares trabalham há dias. Outra área de conservação que sofre com as chamas é o Parque do Ibitipoca, na Zona da Mata. Bombeiros lutaram contra o fogo desde quinta. O fogo só foi controlado na tarde de sexta. O trabalho mais duro, que mobilizou homens e inteligência militar, ocorreu na instância Serra Negra. Por 10 dias, equipes do Corpo de Bombeiros estiveram em ação direta no combate ao incêndio no município de Patrocínio. Militares de lá, de Patos de Minas, Uberaba, Uberlândia e Belo Horizonte foram designados para a ação, que contou com helicóptero e cerca de 25 homens todos os dias. O incêndio ocorreu em uma área de mata fechada, íngreme e de difícil acesso. No local foi montado o sistema de comando de operações, de onde era realizado todo o planejamento. Além da aeronave, a equipe contava com recursos tecnológicos como drone e monitoramento via satélite. A área atingida pelo incêndio foi de cerca de 880 hectares, na maioria vegetação rasteira e algumas árvores. Mesmo após a extinção dos focos, equipes monitoram o local diante da possibilidade de reignição gerada pelo vento. Agência Rádio Web de Belo Horizonte, Renato Franco. Muito obrigado, Renato Franco, pelas informações. 10h48, destaque para Campina Verde, Jornal Cidade. Projeto importante é desenvolvido em Campina Verde, piscicultura familiar, uma opção de inclusão produtiva em Campina Verde. As pequenas produtoras Andréia, Eva e Ilza do Córrego Fundo visitaram o prefeito Dr. Helder, falando sobre esse projeto que é lançado em Campina Verde, da piscicultura familiar. Alô, meus amigos de Campina Verde, Honorópolis, especialmente você, pequeno produtor rural, assentado. Hoje eu estou muito feliz, hoje é um dia especial de estar recebendo a visita da nossa amiga Andréia, da nossa amiga Eva e da nossa amiga Ilza, que são assentadas, pequenas produtoras da região do Córrego Fundo. E hoje estamos lançando, oficialmente, já tinha comunicado isso em vídeos anteriores, inclusive foi por causa desses vídeos anteriores que elas já iniciaram um trabalho de lançar hoje, na presença delas, o programa Piscicultura Familiar. O que vai desenvolver esse programa? Primeiro, o município ele vai entrar com toda a parte documental. E um dos documentos que eu já vou entregar aqui na mão da senhora Andréia e da senhora Eva, que é o registro de uso insignificante dos recursos hídricos. Esse é um dos documentos necessários para você, pequeno produtor, que se interessar em criar peixe. Além de outros documentos, que é a dispensa do licenciamento ambiental. Então, a prefeitura vai entrar com toda essa parte totalmente gratuita, através do nosso responsável, o Diego, agrimensor. Então, ele vai cuidar de toda essa parte documental. Vou passar aqui nas mãos da senhora Andréia, ó. Ela já está com seu uso insignificante, da senhora Eva. Então, você que se interessa, essa é a primeira etapa. Esse projeto ele vai constituir em 2 etapas. Primeira etapa, até dezembro, você que se interessa em entrar nesse programa de piscicultura familiar, você vai procurar um núcleo, através da nossa secretária Laísa, que eles vão passar todas as informações do que você precisa para regulamentar a sua mina, o seu poço. O segundo momento, o ano que vem, seja através de emenda parlamentar, hoje recebemos a visita do deputado federal Zé Silva, ele se comprometeu a nos auxiliar na aquisição de uma reta escavadeira, seja através de recurso próprio. É um compromisso que nós, da administração, Dr. Helder Arlan, Laísa,
estamos fazendo com você assentado. Nós vamos adquirir uma retroescavadeira, para você ver, para ficar por conta só dos assentamentos para perfuração e escavação desses poços. Então, o ano que vem já é a segunda etapa. Então, primeira etapa, você procura a unidade, igual fez as nossas amigas aqui, para documentar a questão ambiental. E a segunda etapa é a aquisição dessa retroescavadeira para que possamos perfurar os poços. Parabéns, Laísa, parabéns, Diego, e obrigado por vocês terem confiado na gente. Um grande abraço. Mais uma ação brilhante do prefeito Dr. Helder Carneiro em Campina Verde. Veja você, é muito importante esse projeto, a piscicultura familiar. Destaque para vacinas Covid-19. Minas Gerais recebe mais 354,6 mil doses de vacina. Para acelerar ainda mais a imunização dos brasileiros contra a Covid-19, o Ministério da Saúde enviou mais 354.600 doses de vacinas Covid-19 para Minas Gerais. São 131 mil doses da Pfizer, mais 223.600 doses da Coronavac, produzidas pelo Butantan. Desde o início da campanha de vacinação, Minas Gerais recebeu 26.600.000 doses de imunizantes. Mais de 20 milhões de vacinas foram aplicadas. Nos últimos dias, o Ministério da Saúde distribuiu mais de 26 milhões de doses de vacinas para todo o país. Com isso, o Brasil está cada vez mais perto da meta de vacinar com a primeira dose toda a população adulta até meados de setembro. Desde o começo da campanha de vacinação, o Ministério distribuiu mais de 259 milhões de doses para todas as unidades da federação. A primeira dose já chegou para 84,7% da população brasileira acima de 18 anos e mais de 68 milhões de pessoas receberam as duas doses ou a vacina de dose única, o que representa 42,7% da população adulta. Para garantir que os estados terminem a vacinação da população acima de 18 anos com a primeira dose em momentos semelhantes, o Ministério da Saúde está ajustando os quantitativos para que os estados completem a vacinação da população com a primeira dose e também garantam o ciclo vacinal com a segunda dose, conforme a necessidade de cada um. Portanto, em cada remessa, alguns estados receberão mais doses da aplicação da dose 1 e outros serão contemplados com mais lotes para a dose 2. As decisões sobre a distribuição de vacinas são pactuadas entre representantes da União, estados e municípios. De Brasília, Sandra Fontela. Em Iturama, segundo o vacinômetro, que é referente ao dia 11 de setembro, total de doses recebidas 42.968, total de doses administradas 36.854. Primeira dose para 24.729 pessoas, segunda dose para 11.340, dose única para 785. Hoje nós ainda não recebemos da Secretaria Municipal de Saúde qual é o cronograma de vacinação para hoje e para esta semana. Estamos aguardando as informações da Secretaria de Saúde. Tarifa social CEMIG é notícia. É importante você saber dos seus direitos. Se você quer pagar menos na sua conta de luz da CEMIG, fique ligado. Na tarifa social de energia elétrica para famílias de baixa renda, inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, quanto menor for o consumo, maior é o desconto. Quem tem direito à tarifa social de energia elétrica? Famílias inscritas no CadÚnico, com renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo. Famílias que tenham algum morador que receba o benefício de prestação continuada, BPC, idoso ou pessoa com deficiência, famílias inscritas no CadÚnico com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos,
que tenham entre seus membros alguém que precise de energia elétrica para o funcionamento de equipamentos para tratamento de saúde. Para saber se você já está cadastrado na tarifa social de energia elétrica, olhe na sua última conta de luz e verifique o campo subclasse. Se estiver escrito residencial baixa renda, você já está cadastrado e recebendo desconto. Para se cadastrar na tarifa social de energia elétrica, tem em mãos os documentos necessários. E para saber quais documentos você precisa mostrar, acesse atende.cemig.com.br ou vá a um dos postos de atendimento da CEMIG mais perto de você. Responsabilidade social, essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. Destaque Jornal Cidade para INSS, que altera regras para remarcação de perícia médica. É muito importante para você, aposentado. O INSS definiu novas regras para a remarcação de perícias médicas. Agora, quem não puder ir na data agendada deve remarcar o atendimento de maneira remota pelo Meu INSS ou pelo telefone 135. Já o segurado que está à espera de um auxílio-doença ou de uma aposentadoria por invalidez deve fazer o reagendamento de sua perícia até um dia antes da data marcada. A remarcação acontece pelos mesmos canais. Já nos casos em que o atendimento não puder ser feito por fechamento da agência da Previdência Social, por conta de greve, feriado ou por questões da pandemia, os próprios servidores vão fazer o procedimento. Já os requerentes devem acessar o Meu INSS ou a Central 135 a partir da 1 da tarde do dia seguinte para saber a nova data do atendimento. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. 10h57, lançada a campanha que pede para doadores de órgãos comunicarem aos seus familiares que ele passou a ser doador de órgão. Confira. 7 em cada 10 brasileiros têm intenção de ser doador de órgãos, mas metade não comunica a família. É o que aponta a pesquisa Datafolha, encomendada pelo Instituto Brasileiro do Fígado, sobre o desejo de doar. Por isso, o IBRAFIG, em parceria com a BTO, a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, lançou a campanha Seja Doador de Órgãos e Avise Sua Família. Pela legislação brasileira, compete à família a decisão final da doação, como explica o Dr. Paulo Bittencourt, hepatologista, clínico de transplante e presidente do IBRAFIG. A doação de órgãos é geralmente definida quando o indivíduo entra em morte encefálica, que ocorre alguns momentos antes da parada cardiorrespiratória. É quando a equipe de doação de órgãos e transplantes, elas entram em contato com a família num momento muito difícil. Se a família não sabe o desejo da pessoa que está partindo, é muito complicado para eles, no momento de dor, tomar essa decisão. Por isso que é muito importante que esse assunto, doação de órgãos, seja comentado em família. Uma doação pode salvar até 8 vidas. É um ato simples, um gesto de amor, é um gesto solidário com o próximo. O número de transplantes no Brasil está em recuperação após queda no ano passado. 67% das pessoas no Brasil aceitam doar os órgãos em caso de falecimento. Por isso é muito importante, para evitar recusa familiar, que as pessoas falem sobre isso, porque pode levar a um incremento no número de doações no país. Em 2020, houve uma redução no número de procedimentos de transplantes de órgãos devido ao impacto da pandemia da Covid-19. Isso levou a um aumento no número de pessoas em fila de espera por transplantes de órgãos e com certeza deve ter aumentado muito a mortalidade em lista de transplantes aqui no nosso país. O fígado é um dos órgãos mais esperados em filas de transplante. O presidente do IBRAFIG, Dr. Paulo Bittencourt, chama a atenção para a principal doença que atinge esse órgão. É a hepatite C, uma doença que é tratável e que tem cura com tratamento fornecido pelo SUS. Por isso que é muito importante todos fazerem um teste. É uma doença que pode levar também, não só à cirrose, mas também ao câncer de fígado. Para saber mais, as pessoas podem receber dicas e informações pelo site e redes sociais do Tudo Sobre Fígado. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. Pontualmente na cidade querida de Iturama, Pérola do Ponta, 11 horas, Jornal Cidade destaca vacinação contra a raiva. O secretário Miguel Ângelo de Saúde de Campina Verde e o coordenador de endemias Paulinho fala como será a vacinação contra a raiva em Campina Verde.
amigos de Campina Verde, de Honorópolis e de toda a nossa zona rural. Mês de setembro estamos iniciando a vacinação contra a raiva animal. Peço a todos vocês, com responsabilidade, vacine o seu cão, vacine o seu gato. O Paulinho é o nosso coordenador de endemias. Ele vai estar passando para vocês todas as informações da nossa vacinação. A vacinação terá início no dia 13 de setembro até o dia 30 de outubro. Peço que se atentem aos locais, datas e horários da zona rural e zona urbana. As informações sobre esses locais, datas e horários estarão disponibilizadas nas redes sociais da Prefeitura Municipal de Campina Verde. Não deixe de vacinar seu animal de estimação. 11h01, nós vamos ao apoio cultural e na sequência estaremos de volta com mais notícias nesta segunda-feira, dia 13 de setembro. ZYX 332, canal 200, operando nos 87,9 MHz. Cidade. Iturama, Minas Gerais. Cidade, aqui é o seu lugar. Apoio cultural. Vem aí no Supermercado JB, Mega Festival das Flores. O maior e o mais belo festival de flores jamais visto em Frutal e toda a região. Você não pode perder. Mega Festival das Flores. Um evento jamais visto. A beleza das plantas naturais. Vindas direto de Olambra, São Paulo. A capital das flores. Vem aí o Mega Festival das Flores no Supermercado JB. Dias 16, 17 e 18 de setembro. Você não pode perder. Supermercado JB, sempre com você. Você acabou de ouvir Apoio Cultural. Estamos de volta com o Jornal Cidade. Nós sabemos dos inúmeros golpes na internet e novos golpes utilizam facilidade do cartão por aproximação. Olha a que ponto nós chegamos. O cartão por aproximação é uma nova modalidade de pagamento em que você precisa apenas colocar o objeto perto da maquininha e pronto, já quitou a dívida. Mas se de um lado o processo é muito fácil, por outro ele oferece maiores riscos para golpes e fraudes. A especialista em direito do consumidor da Proteste, Bianca Caetano, revela que reclamações a associação tem recebido envolvendo este tipo de cartão. As reclamações são de consumidores que tiveram seus cartões furtados e não querem pagar a conta de compras feitas por terceiros. Existem ainda casos em que as compras são feitas mesmo com o cartão de posse do titular, quando o fraudador passa a máquina próximo da bolsa do consumidor com a cobrança já preparada. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que é a responsabilidade das instituições financeiras colocarem meios de pagamento diversos e seguros no mercado. Portanto, o consumidor tem sim o direito de ser reembolsado integralmente em caso de roubos e compras efetuadas por terceiros. Como se trata de um serviço novo, Caetano recomenda algumas medidas para tornar a experiência mais segura. As empresas devem investir massivamente em tecnologia voltada para a identidade digital e inteligência artificial para minimizar os riscos de golpes. E ainda informar previamente que a opção está disponível, explicar como funciona, qual o limite máximo de compra por essa modalidade, bem como deixar opcional manter ou não essa modalidade. Outro ponto importante é a empresa ficar atenta ao perfil do consumidor e se identificar alguma suspeita de fraude, como muitas compras por aproximação no mesmo estabelecimento e de forma seguida em um curto espaço de tempo, contactar o consumidor para confirmação daquelas transações. Já o consumidor deve guardar o cartão e a senha em segurança. Em caso de furto ou roubo, comunique imediatamente à instituição financeira responsável e registre um boletim de ocorrência na polícia. Para saber mais, acesse proteste.org.br. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Renê Almeida. 11h05. Um administrador realmente deve preocupar com todos os setores em seu município. Mas um dos principais
nós reconhecemos que é a geração de empregos. E o prefeito Dr. Helder conseguiu a instalação de uma fábrica para Campina Verde e já está em fase de testagem. Alô, meus amigos de Campina Verde, é com muita emoção que hoje fomos convidados pelo Fábio, pelo Fernando, para estar aqui presente na montagem, calibragem e testagem das máquinas. Fábio, Fernando, parabéns, vocês são exemplos de empresário e é isso que Campina Verde precisa para o nosso desenvolvimento. E se Deus quiser, em breve, essa fábrica estará em pleno funcionamento. Parabéns, Fernando, parabéns, Fábio. Grande abraço. 11h06, nós vamos seguindo com o Jornal Cidade. Vamos entender agora com relação à economia e as consequências para o país. De um lado, o Produto Interno Bruto, o PIB brasileiro, caiu 0,1% no segundo trimestre e deve ficar no 0 no terceiro. Do outro, o IPCA, o Índice Oficial de Inflação, bate a casa dos 9,68% em agosto. Era para ser ao contrário, economia em queda, inflação também em queda. Mas e quando o cenário é esse? Queda na atividade econômica e aumento da inflação. O que significa, segundo especialistas, o começo da chamada estagflação. As consequências desse fenômeno consistem na diminuição da renda, no desemprego, entre outros fatores, como reforça o economista e especialista em finanças Marcos Sarmento Melo. A consequência disso para a população é que, claro, a vida fica mais difícil, porque as pessoas, se antes já tinham alguma dificuldade em aumentar a sua renda, em encontrar um emprego que tenha um salário maior, passa a ter uma dificuldade ainda maior. E junto a isso, os preços dos itens que a gente precisa comprar também ficam maiores, também ficam mais caros. Segundo especialistas, esse cenário de estagflação ameaça todos os países devido à pandemia. Para Sarmento, a situação no Brasil tende a ser pior. O país já pode estar enfrentando o começo do fenômeno, que pode piorar diante de decisões externas e principalmente internas. É possível que nós tenhamos uma situação, pelo menos temporária, em que a atividade econômica diminui o crescimento e que ainda assim se mantenha a inflação em níveis mais elevados. É preciso aguardar algumas situações do ambiente externo, também de decisões que são tomadas internamente, como por exemplo o teto de gastos e também a própria expectativa de retomada dos investimentos por parte das empresas. Os estudiosos do mercado afirmam que a elevação dos juros pode ser uma saída a curto prazo para fugir da estagflação. No longo prazo, a solução, segundo eles, passa por estabilizar a crise política e avançar na agenda de reformas. Agência Rádio Web, de Brasília, Janaína Oliveira. Momento esportivo em destaque no Jornal Cidade. 11h09, o esporte, a notícia nesta segunda-feira, dia 13 de setembro. Destaque primeiro, mais uma vitória. Flamengo supera Desfalques e vence o Palmeiras ontem. No duelo dos dois últimos campeões de Libertadores, melhor para o Flamengo diante do Palmeiras no Allianz Parque. Os cariocas venceram por 3-1 de virada e se aproximaram do Verdão na classificação do Campeonato Brasileiro. Mesmo tendo 2 jogos a menos, o Fla só está 1 ponto atrás. O resultado positivo, conquistado mesmo sem 8 jogadores importantes do elenco, como Felipe Luiz, Bruno Henrique e Gabigol, só reforçou a força do elenco, como explicou o técnico Renato Portaluppi. Tem espaço para todo mundo, eu não tenho um time, eu tenho um grupo. Eu acho que mais uma vez o pessoal deu a resposta hoje contra um adversário muito poderoso, muito difícil de ser batido, principalmente aqui em São Paulo. Conseguimos fazer mais uma grande partida, conseguimos uma virada muito boa e a gente segue fazendo nosso trabalho. Seguimos na
na cola dos que estão na nossa frente, que o nosso objetivo também é brigar pelo brasileiro. Quem segue tranquilo na liderança é o Atlético Mineiro. O Galo foi até o Castelão e fez 2-0 no Fortaleza, chegando assim à 7ª vitória como visitante na competição. Apesar da derrota, os cearenses continuam na 4ª colocação. Na opinião de Cuca, o resultado foi justo. Acho que foi uma vitória justa e muito difícil, porque o adversário é uma boa equipe, muito bem orientada, e não havia perdido em casa ainda. E essa foi a primeira, então a gente tinha posto esse tema na preleção, que a dificuldade ia ser grande, um adversário que não tinha tomado muitos gols em casa e nem havia perdido. Graças a Deus nós conseguimos vencer. No choque de tricolores no Maracanã, melhor para o Fluminense, que fez 2-1 no São Paulo e subiu para a 7ª colocação, com 28 pontos. Já os paulistas estão na porta da zona do rebaixamento. Desde quando assumiu o Flu, Marcão vem invicto e fez questão de ressaltar a qualidade do adversário depois de ter vencido o jogo. O São Paulo tem uma grande equipe, muito bem treinada, e a gente sabia de todas as dificuldades que iam ser impostas pelo adversário. Foi um jogo onde que teve entrega, foi entrega total da nossa equipe, eles foram no limite máximo. No final acabamos sofrendo, o São Paulo arriscou tudo, temos que valorizar o feito hoje, foi um grande resultado em cima de uma excelente equipe. Os outros resultados de domingo foram o Grêmio batendo o Ceará em Porto Alegre por 2-0, mas apesar do resultado, continua na zona do rebaixamento. Atlético Goianiense e Corinthians ficaram no 1-1 no Antônio Ascioli. O Timão é o 6º e o Dragão o 9º. Agência Rádio Web, com informações do Campeonato Brasileiro, Cadu Macri. 11:12, meus amigos, Durval da Delegacia, do Mondutra, Marco Túlio, felizes com o Galo. E o Botafogo venceu mais uma e consolida bom momento na temporada. É mais um destaque esportivo. A 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro foi finalizada e os bons momentos de Botafogo, Cruzeiro e Goiás continuam. Os cariocas venceram mais uma e estão embalados na competição. Com o técnico Enderson Moreira, foram 11 jogos, 9 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. A vítima da vez foi o Londrina no estádio Newton Santos, 4-0. Auxiliar técnico do time alvinegro, Luiz Fernando, ressalta que os bons resultados estão aparecendo porque os jogadores compraram a ideia da comissão técnica. O importante, é que eles estão acreditando e compraram a ideia nossa, da comissão técnica, do Enderson, entendeu? Independente do jogo, ou dentro de casa, ou fora, entendeu? Com jogador a menos ou não. Então isso acho que tem sido muito importante, a compra da ideia, o treinamento da semana são maravilhosos, eles compram a ideia, fazem, procuram fazer. Nem sempre dá certo, às vezes as coisas não acontecem, mas o importante é acreditar e não deixar de fazer. E eles têm feito isso, Têm feito isso e graças a Deus as coisas têm acontecido. Já o Cruzeiro derrotou a Ponte Preta em 7 Lagoas por 1-0 e segue invicto sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, que elogiou o apoio da torcida e deixou claro que a Série B não é competição para vencer, dando espetáculo. A proposta era que nós jogássemos com o torcedor, E só que é um jogo de manhã quente demais, Até o torcedor sente um pouquinho, Mas a vitória foi fundamental. A segunda divisão, ela não tem um jogo bonito. Ninguém vai conseguir ver um jogo bonito, de boa técnica. É um jogo complicado, é um jogo que você vai decidir numa bola, num lance, numa bola parada. E a gente está indo jogo a jogo. Quem venceu um confronto direto na rodada foi o Goiás. O Esmeraldino superou o CRB em Maceió por 1-0 e assumiu a vice-liderança da competição. Marcelo Cabo reconheceu que mudou o modo de jogar da equipe para enfrentar um concorrente à vaga fora de casa. O CRB é um time que estava invicto há mais de 10 jogos, invicto aqui dentro do Rei Pelé, uma equipe muito qualificada, mas aí a gente conseguiu, dentro da nossa proposta de jogo, buscar um jogo mais reativo hoje, diferente do que a gente vai usando nos jogos. A cada jogo a gente faz uma leitura do adversário, faz um estudo e cria um mecanismo para buscar os 3 pontos. Eu acho que foram 3 pontos de um confronto direto, de muita valia dentro do campeonato. O outro jogo do final de semana na Série B foi o empate entre Sampaio Corrêa e Operário, que ficaram no 0-0 em São Luís. Agência Rádio Web,
Com informações da Série B do Campeonato Brasileiro, Cadu Macri. 11h15, Jornal Cidade. Destaque para a Fórmula 1 é notícia. Favoritos não completam o Grande Prêmio da Itália e McLaren volta a vencer. Depois de quase 10 anos, a McLaren enfim voltou a vencer na Fórmula 1. Daniel Ricciardo, que não triunfava desde o GP de Mônaco em 2018, alcançou o topo do pódio em um domingo que proporcionou uma dobradinha histórica para a equipe, já que Lando Norris terminou em segundo lugar na prova em Monza, na Itália. Desde o GP do Brasil em 2012, vencido por Jenson Button, que a McLaren não vencia, e desde o Grande Prêmio do Canadá de 2010, que não conseguia ter uma dobradinha. O australiano Daniel Ricciardo comemorou a vitória e reforçou a importância de continuar acreditando, mesmo quando os resultados não estavam aparecendo. É fácil você perder a confiança no seu jeito, mas eu não sei. Eu acho que eu consegui ver por uma outra perspectiva para encontrar uma solução, me mantendo e mantendo o time confiante. Eu nunca duvidei de mim. Quando você acredita em si, você nunca pode duvidar de você mesmo. Os dois concorrentes ao título, Lewis Hamilton e Max Verstappen, bateram durante a corrida e não completaram a prova. Ficou em terceiro lugar e completou o pódio Valtteri Bottas da Mercedes. O holandês Verstappen está em primeiro no Mundial de Pilotos com 226,5 pontos. Já Hamilton, atual heptacampeão, é o segundo com 221,5 pontos. A 15ª etapa da temporada 2021 da Fórmula 1 será o GP da Rússia, no circuito de Sochi, no dia 26 de setembro. A Agência Rádio Web, com informações da Fórmula 1, Cadu Macri. Segunda-feira, dia 13 de setembro, até o momento, mais uma vez, informamos que a Secretaria Municipal de Saúde não informou à imprensa com relação ao calendário de vacinação para esta segunda-feira. Estamos aguardando, poderemos a qualquer momento trazer informações. Vamos ao apoio cultural e em instantes estaremos de volta. 11h18. Apoio Cultural. Da Casa Supermercados tá comprando, tá economizando pra valer o menor preço de verdade. Aqui você vai ter a maior variedade, tudo aqui vai encontrar. Da Casa Supermercados, economia que é o lugar. Açougue, padaria, verduras fresquinhas, bebidas e muito mais. Da Casa Supermercado. 0800 940 3066. Sempre o menor preço. Da Casa Supermercado. Adesivos, aqui tem. Placas, aqui tem. Faixas, aqui tem. Banners, aqui tem. Fachadas, aqui tem. Lonas, aqui tem. Impressão digital, aqui tem. Letras caixas, aqui tem. Leal Comunicação Visual, qualidade e rapidez. Fone WhatsApp 34 99977 7779. Avenida Alexandrita 2130, Antiga Cristal. Leal Comunicação Visual. Vai lá! Cidade. Você acabou de ouvir Apoio Cultural. Estamos de volta com o Jornal Cidade. A hora certa para você, 11h19 em Itorama. Destaque no Jornal Cidade. ONU reúne doadores para ajudar a população do Afeganistão. Giro Internacional. Adriana Moisés. Paris, 13 de setembro de 2021, em destaque nesta segunda-feira. Em Genebra, a ONU promove hoje uma conferência internacional de doadores com o objetivo de arrecadar $600 milhões de ajuda humanitária ao Afeganistão. Um avião da companhia aérea paquistanesa PIA pousou hoje no aeroporto de Cabul, sendo o primeiro voo comercial internacional que chegou ao país desde que os talibãs assumiram o controle do Afeganistão em 15 de agosto.
Os crescentes perigos ambientais se tornaram o maior desafio para o exercício dos direitos humanos, declarou hoje a alta comissária da ONU para Direitos Humanos, Michelle Bachelet, na abertura da 48ª sessão do Conselho em Genebra. A chilena citou uma longa lista de crises ambientais que colocam em risco um número cada vez maior de pessoas no mundo. Ela destacou que as crises interrelacionadas de poluição, mudança climática e biodiversidade estão intensificando os perigos, ampliando conflitos, tensões e desigualdades estruturais e tornando as pessoas cada vez mais vulneráveis. A Coreia do Norte testou seu novo modelo de míssil de cruzeiro de longo alcance neste fim de semana e classificou a operação de bem-sucedida. O Pentágono reagiu, citando ameaças que esses disparos representam para os países vizinhos. Os mísseis percorreram uma trajetória de 1.500 quilômetros, de acordo com imagens divulgadas hoje pela agência de notícias oficial KCNA, antes de atingir um alvo não especificado. Caso sejam confirmados, esses testes representariam um avanço tecnológico para a Coreia do Norte, segundo analistas. O chefe da diplomacia israelense, Yair Lapid, apresentou um plano para melhorar as condições de vida dos palestinos na faixa de Gaza, em troca de um compromisso de calma por parte do movimento Hamas, que governa o território palestino há 15 anos. A iniciativa Economia em Troca de Segurança se desdobraria em 2 fases e propõe desde o conserto de linhas elétricas, a conexão de gás, a construção de uma usina de dessalinização de água, até a construção de um porto e de uma ligação rodoviária entre Gaza e a Cisjordânia. Não há negociações previstas com o Hamas, movimento considerado terrorista por Israel. As primárias legislativas de domingo na Argentina resultaram em um forte revés para o governo do presidente Alberto Fernandes. A aliança de centro-direita Juntos foi a mais votada para as eleições de meio de mandato em 14 de novembro. Da Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web. 11h22, na cidade querida de Iturama, Juliette reforça a campanha, faz convite a experimentar algo novo. É notícia para você. A influenciadora Juliette, uma das grandes personalidades de 2021, é a mais nova integrante do Team Galaxy da Samsung. Por conta do carisma e da simpatia, ela vai se juntar ao time que já conta com nomes de peso, como Anitta, Juju Franco e Clara. A Samsung aposta que as características de Juliette serão importantes para cativar e engajar ainda mais os consumidores em torno dos novos produtos. Uma das novidades é o desafio Acorda Pro Novo, que é um convite feito pela Samsung para que os usuários possam experimentar algo diferente em suas vidas, como revela Renato Citrini, gerente sênior de produto da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil. O desafio Acorda Pro Novo é um convite da Samsung para que o público experimente algo diferente em suas vidas. É um desafio que lançamos no TikTok para que você tente algo novo. Seja isso uma habilidade, uma receita, uma maquiagem, qualquer coisa que faça você ousar e pensar fora da caixa. O conceito da brincadeira é se filmar acordando, fazer um movimento de transição simples e reaparecer mostrando algo novo na sua vida. O desafio se inspira no movimento de dobrar e desdobrar dos novos smartphones dobráveis da linha Galaxy Z, o Z Flip 3 e o Z Fold 3. É importante frisar também que o desafio não exige grandes conhecimentos audiovisuais, então qualquer pessoa pode participar. A linha dos novos dispositivos dobráveis, o Galaxy Z Flip 3 e o Z Fold 3, vão chegar em breve no Brasil e Renato Citrini traz os detalhes sobre o lançamento. Estamos constantemente trazendo informações e detalhes sobre os dobráveis em nossas redes sociais, mas o público vai poder saber mais sobre o lançamento local do Galaxy Z Fold 3 5G e do Galaxy Z Flip 3 5G em um evento online que será realizado na quarta-feira, 15 de setembro, ao meio-dia, no YouTube e no TikTok da Samsung Brasil. Para mais informações, acesse samsung.com.br. Agência Rádio Web. De São Paulo, Bruno Moreira. 11h25, confirmando a hora certa.
é importante sempre você estar por dentro das dicas da CEMIG. Confira. Olá pessoal, meu nome é João José e eu sou gerente de saúde e segurança do trabalho da CEMIG. A eletricidade está presente cada vez mais no meio rural, seja para o agronegócio, para os trabalhadores, para as pessoas, para o conforto, bem-estar e para a qualidade de vida de todas essas pessoas. E para a eletricidade nós precisamos ter alguns cuidados. Todas as instalações elétricas existentes em qualquer instalação rural, ela precisa ser construída e manutencionada por pessoas qualificadas e capacitadas para essa finalidade. Existe uma regra básica para todo o setor elétrico que é: nunca se aproxime de qualquer fio partido. Caso você identifique algum fio partido, não se aproxime, não toque, não deixe que as pessoas se aproximem ou toquem e sempre ligue para o 116 que a CEMIG enviará uma equipe para fazer a manutenção daquele circuito e restabelecer a energia e a condição de segurança da rede. As queimadas são um ponto de destaque muito negativo. Nós não podemos deixar que elas aconteçam. E existem algumas prevenções muito pequenas, como por exemplo, se fez qualquer tipo de fogueira, apague totalmente aquela fogueira, às vezes no acampamento, em algum local, e tenha certeza que não ficou qualquer brasa, porque dali pode vir uma grande queimada. Garrafas, sejam de vidro ou de plástico, nunca arremesse, deixe ela solta em qualquer área, porque com a incidência do sol, essa garrafa vai esquentar o mato, pode pegar fogo e gerar uma grande queimada. É muito importante para todos nós que, caso aconteça qualquer foco de incêndio, que você ligue para o 193, que é o Corpo de Bombeiro, para a Defesa Civil ou para a CEMIG no 116, que aí irá uma equipe para tentar controlar aquele fogo no início. Quando acontece uma queimada, além das questões ambientais, falta de energia, segurança para a população, existe uma dificuldade muito grande do restabelecimento, que elas acontecem em áreas de difícil acesso, com dificuldade para as nossas equipes chegarem, para nós levarmos os equipamentos que foram danificados, e com isso nós teremos uma interrupção muito maior, prejudicando muito, não só a população da área rural, população da área urbana e também o produtor rural. Quando for necessário fazer qualquer poda de árvore, sempre que estiver abaixo da rede elétrica, sempre chame a CEMIG. Essa responsabilidade é dela de fazer essa poda, porque ela tem as pessoas capacitadas para fazer essa atividade. Caso alguém sem o treinamento adequado venha fazer essa poda, ele pode subir na árvore, ele pode cair, sofrer uma queda, ele pode, sem ver a fiação, sofrer um choque elétrico, não controlar a distância e sofrer uma descarga que não basta, não é necessário só encostar na rede elétrica. Pode ser que somente a aproximação ele receba essa descarga elétrica. Então é muito importante, sempre ligue 116 e nos ajude a cuidar de vocês, cuidar da população mineira, manter a qualidade e a confiabilidade do nosso sistema elétrico para cada um dos mineiros. 11h28 em Iturama. Querido ouvinte, internautas, nós estamos acompanhando todos os dias, temos os dados tanto do boletim como do fluxograma. Nós temos notado, nós que já passamos por momentos tão difíceis, quantos amigos tiveram a sua vida ceifada por este vírus. Nós temos acompanhado e é preciso que nós continuemos fazendo a nossa parte. Ainda hoje, ao informar o boletim Covid, nós tivemos 5 novos casos em 24 horas, subtraindo os casos confirmados dos pacientes recuperados e dos óbitos, nós temos 87 casos. No fluxograma, nós tivemos, então, a cada 24 horas, 11 pacientes atendidos. Também, nenhum paciente está internado, nenhum paciente aguardando transferência, também nenhum paciente transferido, como nenhum óbito. São dados que deixam todos nós muito felizes. Também, nós tivemos aí que hospitalizado em Iturama, nós não temos nenhum paciente hospitalizado em Iturama, nem de Iturama, nem de outro município. Temos 10 pacientes hospitalizados fora do município. Portanto, é importante, caso você venha a ser convidado, escalado para receber a vacina, procure a unidade básica para receber a vacina, seja a primeira dose, seja a segunda dose. Não fique sem receber a vacina quando no calendário especifica que é seu dia de vacinar. E continue usando máscara, álcool gel, evitando aglomeração. Nós estamos vencendo e com toda certeza iremos vencer esta pandemia. Dias melhores virão, nós temos certeza que tudo isso acontecerá.
As vacinas estão chegando, tivemos aí mais vários milhões de vacinas, 1.000 vacinas enviadas para Minas Gerais. Vamos, ao iniciar mais uma semana, com fé, confiança, fazendo a nossa parte. Ponto final em mais uma edição do seu Jornal Cidade. Muito obrigado, queridos ouvintes, internautas. Obrigado, Saulo, pelos trabalhos técnicos. Estaremos de volta amanhã, às 10h30, ou a qualquer momento, se um fato vier justificar uma extraordinária. Gratos a todos pela atenção. Obrigado também ao diretor pela confiança em nosso trabalho, Maurílio. Estaremos de volta amanhã, às 10h30. Que a semana que se inicia seja abençoada e que Deus esteja no teu coração. Boa tarde! Você acabou de ouvir Jornal Cidade. Estaremos de volta amanhã às 10h30 ou a qualquer momento, se um fato justificar. Jornal Cidade.